Por que será que existe muita hipocrisia vindo de algumas mulheres nos posts, nas redes sociais, nas conversas do dia a dia, falando a respeito sobre relacionamentos e também sobre aquele famoso homem desconstruído? Que elas preferem um homem desconstruído, um cara sensível, que chora assistindo filme com ela, que entende certos movimentos, se é que você me entende, que divide tudo igualmente em casa e outras coisas mais. Parece lindo esse discurso que grande parte diz. Porém, entretanto, todavia, quando corta para a vida real, quando você olha no seu dia a dia, observa os relacionamentos e vê essas mesmas pessoas que dizem uma coisa nas redes sociais e também em rodas de conversas, vê que muitas dessas mulheres que defendem esse ideal, né, nas redes sociais, acabam escolhendo ou permanecendo justamente quem? Sim, o homem que tem justamente traços mais tradicionais que outrora ela não queria. Mas aconteceu. Eu sei, mas é isso que eu não entendo. O que aconteceu? É que eu acordei um dia e eu soube Sobre o quê? que com você eu nunca tive certeza. É aquele cara provedor, o cara protetor, que às vezes toma a iniciativa de uma forma mais firme, aquele que transmite mais força. Então aí você descobre por que existe tanta hipocrisia, né, vindo de algumas mulheres nas redes sociais e até mesmo no dia a dia, que dizem uma coisa, porém escolhem outra. E o mais impressionante ainda, né, elas até orientam e influenciam outras mulheres a escolher o outro padrão de homem, porém ela mesma não quer escolher. Meio irônico, não é? Então, o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Então eu quero saber de você uma pergunta básica aqui e responda aqui nos comentários para engajar o vídeo também. Por que será que existe meio que um paradoxo, né? O que elas dizem versus o que elas escolhem de fato, principalmente voltado nos relacionamentos. Então não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar, para o vídeo engajar, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante. E se você já viu algum tipo de hipocrisia nas redes sociais, que na realidade condiz completamente do que ela prega, comente aqui a palavra "eu já vi". Então vamos ao que interessa. Bom, vamos começar pelo básico, né? O que a ciência diz sobre a questão da atração. O que realmente atrai as pessoas e por que todo mundo tem uma opinião já definida sobre isso, mas o que os estudos científicos dizem. Olha, várias universidades, como a Universidade Federal do Pará, e essa universidade fez uma pesquisa super interessante sobre escolhas de parceiros, e olha só o que descobriram. Segundo a pesquisadora Regina Célia Brito, as mulheres geralmente buscam um companheiro que pareça ser um bom pai, provedor, que demonstre ser respeitoso, afetivo e trabalhador. Elas meio que observam se o cara aparenta ter um futuro promissor, né, chances de melhoria pessoal ou profissional, e se ele realmente deseja estar com ela. E agora presta atenção nisso, isso não é macho, não é papo de red pill maluco, não. É puramente a ciência que está por detrás disso, né? E o resultado de pesquisas feitas em várias universidades está falando justamente disso, que é o fator principal, sabe? E tem mais, o Instituto Dados Claros fez um estudo gigante, que em vários diferentes países, eles ouviram mulheres entre 18 a 40 anos e descobriram quais características masculinas eram admiradas. O estudo dividiu em basicamente as características em duas categorias, né? A categoria ouro, entre aspas, né? Incluía homens atraentes, autoconfiantes, educados, elegantes, habilidosos, inteligentes, maduros e viris. Já a categoria chocolate, né? Incluía caras charmosos, companheiros compreensíveis, doces, espontâneos, engraçados, românticos e sensíveis. E sabe qual foi o resultado? As mulheres queriam os dois. Queriam o cara de categoria ouro e o cara da categoria chocolate. Mas aqui vem um detalhe importante. A virilidade e a confiança e maturidade eram características tradicionalmente masculinas e apareceram como fundamentais para todas as que escolheram. Mas hoje em dia, vocês sabem muito bem, especialmente nas redes sociais vizinhas, existe uma pressão enorme por adotar um discurso mais moderno, mais progressista e desconstruído. Se é que você me entende, eu não vou deixar mais detalhado aqui, porque às vezes o YouTube pode desmonetizar o vídeo, mas vocês sabem muito bem. Só que às vezes acontece, né, que essa cultura, os desejos, os instintos e até as inseguranças emocionais não mudam, né, na mesma velocidade que esses discursos. Então, é muito comum a gente ver mulher postar que quer ter alguém super igualitário, isso, aquilo, que quer um homem mais
progressista, mais desconstruído, né? Essa é a que grande parte diz. Mas quando ela se envolve, né, começa a sentir uma atração, né, ela se atrai justamente para aquele cara que se posiciona mais tradicional, né, ao contrário do que ela diz, né. Aí, que nem eu falei para vocês, é nítido que a gente vê isso, principalmente em influenciadoras, né, não vou citar nomes, é claro, mas você sabe muito bem o que acontece aí, que elas dizem um discurso, né, mas aí você vai ver, elas estão construindo uma família, tem uma família tradicional, a pessoa que ela está junto é aquele homem tradicional, ao contrário do que ela mesma propaga. Então a gente vê que existe uma certa hipocrisia, né? Que elas também não gostam de ser questionadas, isso, aquilo. E também muitas mulheres ainda apoiam, né? Não conseguem enxergar que ela está falando uma coisa, mas na realidade ela está fazendo outra. É que nem aquele ditado, né? Faça aquilo que eu falo, mas não faça aquilo que eu faço. E a gente está vendo claramente, né, em algumas mulheres, não totalizando, é claro, que esse discurso é falido. E olha, deixando claro aqui, não tem nada de errado um homem ser sensível, vulnerável ou trabalhar em questões pessoais. Não é isso que eu estou falando, né? Não é colocando esse cara em alvo, né? E isso é totalmente, cada um tem seu modo de vida, isso é saudável, muitas vezes até necessário. Só que o problema não é esse, o problema é que essa contradição entre o discurso, né, público e a escolha privada delas, muitas vezes vocês veem que homens são formados por esse discurso delas, né? Porém, quando eles vão tentar ter algum tipo de relacionamento com elas, né? Já que elas idealizaram um homem perfeito para ter um relacionamento, construir uma família, que é aquele homem desconstruído, etc., que vocês sabem muito bem. Aí esse cara vai tentar ter uma chance com ela, ela mesma ignora ele e diz que não quer nada com ele. E ele vê que ela escolhe justamente aquele cara que muitas vezes não é aquele padrão que ela tanto desejava nas suas publicações, nos seus posts e até em conversas. Então é essa questão que eu quero entrar com vocês. O porquê disso acontecer, sabe? Por que elas ignoram o fato do tradicionalismo, né? Do homem, isso, aquilo, homem protetor, homem provedor. Porém, quando a gente vê na prática, né, nos discursos, totalmente ao contrário, entende? Eu não sei se vocês já repararam isso. Vários posts nas redes sociais tá assim: eu queria que um homem fosse que tivesse mais iniciativa, que fosse provedor, que tomasse frente em tudo, isso, aquilo. Porém, aí o outro post dela tá escrito ao contrário, né? Que ela é independente, isso, aquilo, que ela não precisa de homem pra nada. Então, pra mim, pelo menos pra mim, não faz meio sentido, sabe? Parece que é tudo, né, uma questão de engajamento, eu sei que envolve, mas você vai ver que, querendo ou não, isso influencia certas visões das mulheres, né? Principalmente das seguidoras dela, as pessoas que vê os posts nas redes sociais. E, querendo ou não, coloca uma sementinha, né, na cabeça de algumas mulheres e até de alguns homens, que eu falei pra vocês anteriormente, que aquele padrão de homem tradicional é visto como errado. Porém, você vai ver a vida pessoal delas, elas preferem, elas escolhem, elas ficam com esse homem tradicional que elas mesmas ignoravam, entende? E antes de prolongar o vídeo, cara, não se esqueça do seu like e de se inscrever no vídeo, tá? Então, alguma das explicações, né, o porquê disso acontecer, porque essa diferença entre o que você diz e o que você faz é tão escancarado pra gente, principalmente nessa questão dos relacionamentos de algumas mulheres, a resposta é um pouco complexa do que parece, né? Mas vou tentar simplificar aqui pra vocês. A gente precisa entender que existem diferentes camadas operando ao mesmo tempo, que eu falei brevemente anteriormente, mas é a questão biológica, né? Querendo ou não, a gente é o resultado de milhões de anos de evolução, né? E a evolução não liga para política, para ideologia, para discurso progressista ou conservador. A evolução liga para sobrevivência e reprodução. E características como força, proteção, provisão, capacidade de parceria, né? Isso tudo foram questões primordiais, né, durante milênios de evolução e significaram maior chance de sobrevivência para a prole. Ok? Essa é uma possível explicação, né, biológica. A segunda camada seria a social. A gente vive numa sociedade que tem certas expectativas, né? E essas expectativas mudaram muito rápido, nos últimos 20, 30 anos, mais ou menos. Então você tem uma galera que cresceu com certos valores, mas agora vive num mundo que prega valores diferentes. Isso gera confusão interna. E também, se você não, né, fazer parte de um certo discurso, isso, aquilo, você é meio que excluído do grupo, entende? A terceira camada seria individual, né? Cada pessoa tem suas próprias experiências, né, traumas, desejos inconscientes. E muitas vezes o que a gente conscientemente acha
que quer é diferente do que nosso inconsciente realmente busca, né? E essas são algumas camadas, né, da possível explicação. Mas também existe aquele famoso discurso público, né, e escolha privada. É porque as pessoas, né, sentem a necessidade de ter um discurso público, né, que é um discurso que não condiz com suas escolhas privadas. Cara, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu não sou o dono da razão, mas, né, na minha visão sobre isso, tem muito a ver sobre aquela aprovação social, né? Numa era, né, onde todo mundo está te observando o tempo todo, você posta um post numa rede social e você tem 200, 300 mil pessoas curtindo, compartilhando isso, aquilo. Então, né, se você faz um discurso que muitas vezes respalda na vida das pessoas, por exemplo, em algumas mulheres, se você fala que todo homem não presta isso, aquilo, que a mulher tem que ser independente, querendo ou não, o público que vai atingir geralmente são as mulheres que passaram por algo parecido ou que estão passando um relacionamento parecido que você diz, né? Já que a gente sabe que a rede social tem esse mecanismo, né, de saber suas preferências, isso, aquilo. Então, querendo ou não, isso mexe com o ego da pessoa que falou, né, que fez a publicação. Então, se ela tá gerando mais engajamento naquilo que muitas vezes não é aquilo que ela pensa, mas, né, para gerar engajamento, para gerar like, para gerar monetização, ela começa a fazer esse discurso. Então, meio que existe aquela pressão, né, gigantesca para você se alinhar em certos valores que são considerados corretos, né, socialmente. É que nem eu falei para vocês, mesmo que inconscientemente a mulher seja atraída por um cara dominante, confiante, másculo, que assume risco, que toma iniciativas, decisões fortes, mas publicamente ela vai postar que quer um cara sensível, desconstruído, progressista, que questiona privilégios, isso, aquilo. E, né, simplesmente, na minha opinião, que é porque dá likes, cara, porque dá validação, mexe com o ego das pessoas, influencia as pessoas, né, gera discussões e outras coisas. Mas o ponto, né, que chega na vida real, na hora de escolher com quem ela vai sair, com quem ela vai construir uma família, né, as escolhas que ela vai ter são totalmente outras. É que nem eu falei pra vocês, né, porque a atração não funciona por decreto ideológico. Você não escolhe conscientemente por quem você sente atração, isso, aquilo, porque muitas vezes envolve vários fatores que eu já falei pra você, como aquela questão da proteção, da provisão, da parceria, decisões firmes, assumir risco na relação. Então isso, querendo ou não, são fatores predominantes para elas escolherem seus parceiros, né? E, gente, deixando claro que não são exclusivos das mulheres, né? Eu estou falando das mulheres porque o vídeo é sobre isso. Homens também fazem isso, que vocês sabem muito bem, principalmente, né, um pouco da Red, que você vê que caras que falaram, por exemplo, de mulher que tem tatuagem, que tem cabelo curto, isso, aquilo, e você vai ver que eles tiveram relacionamentos, fizeram de tudo, né, fizeram tudo pra esse tipo de mulher que eles outrora falavam que, né, eram red flags, isso, aquilo, e se relacionaram, sabe? Por isso que, querendo ou não, existe um pouco de hipocrisia em ambas as partes, né? Porque isso, querendo ou não, pesa na palavra que você diz, né? Que nem eu já fiz vários vídeos aqui a respeito da questão da idade da mulher, questão de N fatores, e eu deixo claro que é apenas a visão de alguns homens, a visão da sociedade a respeito desses temas, né? Que nem eu fiz um vídeo a respeito de certas tatuagens, que, querendo ou não, né, baseado em estudos, baseado em relatos das pessoas, eu apenas digo, né, não apenas minha opinião pessoal sobre o assunto, né, que certos fatores, certas, né, tatuagens, piercings, dizem um pouco sobre a história da pessoa. Não que você ter esse tipo de tatuagem, você é automaticamente aquela pessoa, não. Mas sim que cada tatuagem, cada, né, piercing que você faz, tem uma história envolvendo por detrás disso, e em grande parte das vezes, as histórias sempre batem. Mas eu deixo claro nos vídeos que é baseado em estudos, dados, casos de pessoas, fóruns de discussão, e eu trago um parecer sobre tudo isso, né, nos vídeos. Então, para vocês verem que você falar uma coisa que você quer um certo tipo de pessoa, isso, aquilo, né, propagar isso, aquilo, só que na realidade, na sua vida do dia a dia, você escolhe outra, eu acho que tem certa hipocrisia aí em ambos os lados. Então, para encerrar o vídeo, se você chegou até o final, não existe, cara, problema nenhum em ter preferências, ok? Não existe problema nenhum em ser atraída por características masculinas tradicionais ou mais desconstruídas. O problema, o assunto do vídeo em questão, tá nessa famosa hipocrisia, né? Da falta
de autoconhecimento e principalmente em julgar os outros por escolhas que você mesma faz, sabe? Você prega uma coisa, mas vive outra. Então, independentemente do que você gosta, né? Do que você vive de fato, né, na sua realidade, mas na vida virtual, na vida das redes sociais, você diz outra. Eu acordei um dia e eu soube Soube o quê? que com você eu nunca tive certeza. Mas enfim, essa foi apenas a minha opinião sobre tudo isso, e se você concorda ou discorda de tudo isso que eu falei, comente logo abaixo. E também se você tem outro tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque também nos comentários. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.